Geração Z, a geração mais indecisa, mais emotiva, mais viciada e mais degenerada de todos os tempos. Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. Do you identify as black? Falar que a geração Z é idiotizada pela internet, muitos youtubers já falaram. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, que foi o meu primeiro vídeo que viralizou nesse canal. Mas depois daquele vídeo, eu sentia que faltava algo que explicasse melhor o porquê dessa geração ser tudo aquilo que eu citei nesse meu vídeo. 6 meses depois de eu ter postado esse meu vídeo, finalmente eu consegui encontrar a peça que se encaixava perfeitamente nesse quebra-cabeça. Existe um motivo principal do emburrecimento da geração Z, e esse motivo está mais próximo do que você imagina, além de que existe algo muito maior do que somente o emburrecimento da geração Z. Então, não vamos perder mais tempo, vamos começar. Os pais da geração Z são aqueles que nasceram entre 1950 a 1980. São chamados de geração X e Y. Desde muito cedo, eles foram ensinados a ter bons modos e a preservar os valores das gerações anteriores. No entanto, com o avanço da sociedade, esses valores foram gradualmente quebrados e substituídos. E isso acontece basicamente com todas as gerações. É bem normal que aconteça mudanças socioculturais em todas as gerações. Avanços tecnológicos, mudanças na demografia, movimentos sociais e eventos históricos são fatores que afetam as relações individuais, percepções, valores e elementos culturais de cada geração. Nossos pais, eles viviam em uma época onde a educação era mais rígida, vamos dizer assim. Os pais, eles davam conselhos e ensinavam os filhos a ter responsabilidade. E quando o jovem crescia, ele já estava preparado para o mundo real. Porém, como muitos de vocês já sabem, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O ambiente, de uma forma ou de outra, ele vai acabar te moldando. Em todas as gerações, as características das pessoas são construídas pela cultura que elas estão inseridas. As percepções de alguém não são construídas apenas pela criação e ordem dos pais. A TV, a escola e as pessoas, elas também moldam as ideias de cada um de nós. Antes da TV, as pessoas tinham como referência a ser seguida os seus pais e as pessoas do seu círculo social. Com a chegada da TV, esse referencial acabou mudando. Eles começaram a ser mais vistos em atores, músicos, jogadores, mas claro, tinha uma certa moderação. Afinal, ninguém passava o dia todo na TV. Um pouco mais adiante, nos anos 90, o computador acabou ganhando uma certa popularidade, embora de forma mais discreta, devido ao seu preço alto para a época. Pouco tempo depois, algo começou a se popularizar, algo que tinha o potencial de mudar o curso de toda a sociedade: a internet. A internet nasceu nos Estados Unidos, mas hoje não é de ninguém. No mundo todo, são cerca de 40 milhões de pessoas ligadas na rede, através de um computador como esse aqui. Pela internet, você troca mensagens, participa de reuniões e obtém informações importantes do mundo inteiro. A internet foi a base que, independente do lugar que eu esteja, eu pudesse levar informações daqui para qualquer outro lugar no mundo. A internet chegou com a promessa de proporcionar mais comodidade, facilidades e velocidades na comunicação. No entanto, era algo muito complicado de se acessar, devido ao tamanho dos computadores da época e dos preços exorbitantes. Nessa época, bem verdade que já existiam alguns celulares, porém nenhum deles tinha tanta demanda assim do público. E foi assim durante alguns anos, até o ano de 2007, quando Steve Jobs fez um lançamento que iria mudar o rumo da sociedade para sempre. And we are calling it iPhone.
O lançamento dos iPhones foi o responsável pela popularização dos smartphones. Em poucos anos, mais de 50% da população já tinha acesso a um smartphone. E adivinha qual que foi a geração que cresceu com tudo isso na palma da sua mão? Sim, a geração Z. Agora, com o celular na mão, a sociedade vai avançar. Nós temos todo o conhecimento na palma da nossa mão. Finalmente, vamos ter um grande avanço na sociedade. Ou talvez não. Ô, rádio, Jefferson Caminhões. Me dá cuscuz! Que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binária. Aí, galera, pra você que assim como eu virou vegano, novidade, isso aqui é boi não binário. A nossa geração, ela não tem que sobreviver, ela tem que viver a vida. E tem que viver a vida como um outlier. Temos praticamente a obrigação de postar como a nossa vida é do caralho. Uma vida que causa inveja nas outras pessoas. Nós crescemos vendo rede social com um discurso repetindo e que veio crescendo na última década. Não é à toa que quem cresceu com o celular na mão é mais aberto emocionalmente e, consequentemente, estão mais frustrados com conceitos como família e casamento. Todas essas questões estão levando a um arco jamais visto antes de burnout e depressão. Vamos combinar, nós nunca vimos tanta gente depressiva, doente e sem propósito de vida, como é visto nessa geração. O gênero masculino está praticamente extinto. Os jovens são fracos e não têm caminho nenhum para seguir. O resumo dos problemas dessa geração, talvez uma palavra seja o suficiente para você entender. E essa palavra é a comodidade. Nós estamos em um rio de facilidades. Vivemos nos comparando com outras pessoas no Instagram. Os brasileiros passam em média 9 horas por dia nas redes sociais. E eu não preciso ficar falando todos os malefícios que isso pode causar para você. Todo mundo sabe que as pessoas sempre vão atrás dessa descarga de dopamina barata que o celular acaba liberando. Quando você vai fazer uma atividade que precisa um pouco mais de esforço, você não consegue, já que você não vai receber essa recompensa imediata que receberia no celular. Mas óbvio, eu não posso vir aqui e falar para vocês que o responsável pela degeneração e a idiotização da nossa geração foi somente a internet. A internet, ela só acelerou esse percurso que iria ser seguido uma hora ou outra. Com a internet, nós somos abertos a todo tipo de influências, desde a boa ou a ruim. Mas igual eu falei antes, não podemos jogar toda a culpa na internet. Na real, os verdadeiros culpados, eles estão muito mais próximos do que você imagina. Eles tiveram um papel de te educar e moldar quem você é. Bom, pelo menos era para ser assim. E sim, eu estou falando deles, que são os seus pais. A nossa geração nada mais é do que o fruto da negligência das gerações passadas, talvez por ignorância ou desleixo. O fato é que nossos pais não souberam nos preparar para o mundo atual. Tudo que eles ouviram na infância pelos seus avós, dificilmente você consegue aplicar no mundo atual. Na época deles, o respeito pelos valores era algo totalmente diferente. Até se você botar o mercado de trabalho, era totalmente diferente. Hoje, basicamente, os conselhos que eles te passam, você nem leva em consideração. A escola tem maior influência sobre seu pensamento do que seus próprios pais. E não tem como achar que isso daria certo quando quem tem controle sobre suas ideias é o seu inimigo. O seu influencer favorito tem mais controle sobre seu pensamento do que seus pais. Bom, e na internet, você sabe como funciona. Tem sempre o lado bom e o lado ruim. A criança, sem o senso crítico de saber o que é o certo e o que é o errado, ela acaba optando pelo lado ruim. Isso é algo natural do ser humano. Nós sempre vamos optar pelo lado errado das coisas.
que mais me deixa preocupado com tudo isso não é nem com a nossa geração, e sim com a próxima geração. Por mais que nossa geração tenha crescido sim com o celular e tinha muita coisa ruim na internet, hoje em dia tá muito pior. E hoje é só você analisar. Você vê o seu priminho, o seu irmãozinho, qualquer criança na rua com o celular grudada na mão. E nessa fase da infância é o momento para ela se divertir, ir pro ar livre, brincar, estimular a capacidade de criatividade dela. Mas o problema não é da criança, e sim são dos pais que dão um celular para uma criança. A criança, ela só tá enfeitiçada por isso. Mas também, como vamos cobrar do pai, visto que eles também não saem do celular para nada? Até parece que foi tudo arquitetado pelos donos destas tecnologias, visto que eles não deixam os seus filhos utilizarem suas próprias mercadorias. O Steve Jobs, ele não deixa os seus filhos utilizarem iPad até os 14 anos. Bill Gates, a mesma coisa. Ele não liberou o celular para os seus filhos até os 14 anos. Parece até uma frase que eu escutei esses dias atrás. Os traficantes, eles jamais irão utilizar as suas próprias mercadorias. A pergunta que fica no ar é a seguinte: será que existe alguma solução? Eu poderia vir aqui e dar um monte de dica superficial, como por exemplo, faça uma dieta, vá pra academia, crie uma rotina, faça tudo isso daí que todo mundo fala. Mas eu sei o quanto é complicado fazer tudo isso. Vai ter um certo momento que você vai quebrar a rotina e vai tudo desandar. O que não pode acontecer é você voltar pro mesmo lugar que você estava antes. A gente sempre vai falhar alguma hora. Eu mesmo tô há 6 meses tentando voltar a postar vídeo, e toda hora eu me pego procrastinando. Eu não consigo manter uma rotina equilibrada desde que quando eu voltei a trabalhar em CLT. Mas eu vejo tudo isso como uma motivação para me tentar cada vez mais. Querendo ou não, essa é a graça da vida. Se tudo fosse tão fácil, qual seria o motivo de viver? A dica que mais vem funcionando comigo para me voltar a ter uma rotina equilibrada é a seguinte: eu sempre tô pedindo força pro Criador de todas as coisas. Ter fé que ele consegue te tirar do mau caminho e consegue te dar forças para você conseguir fazer o que deve ser feito e tomar as melhores decisões. Claro, se você permitir isso a ele. Leia a Bíblia, nem que seja um pouco por dia. Lá tem as regras básicas para você ter uma vida saudável e com propósito. Bom, acho que o vídeo é isso. Eu me chamo João Heisel e essa é a minha jornada.